Vamos ver agora motorredutores, tá? Qualquer ideia de motorredutores é uma biblioteca, né? Basicamente é a calculadora, na verdade, que ajuda a fazer dimensionamento no motorredutor. Para esteira, é, geralmente para esteira, às vezes pode ser para aplicação de um carro, uma coisa, mas o conceito vai ser o mesmo, então vai ser o mesmo dimensionamento. Então aqui a gente tem esteiras, né? A gente tem esteira normal, esteira de rolete, né? Esteirinha de rolete. Elevadorzinho, se for fazer uma elevação de alguma coisa, também tem como dimensionar. Algumas funções aqui, então, eu tenho tração direta, né? Quando o eixo aqui, né? Quando o eixo aqui, por exemplo, tá ligado direto no eixo de tração. Então eu não tenho nada de transmissão no meio do caminho, né? O eixo é direto ali na, no, no eixo de tração. E também podemos ter transmissão, que daí eu tenho ali, né, posso ter uma relação, né? Então eu tenho dois diâmetros diferentes que estão rodando e tem ali essa ligação por corrente. Então tem várias formas, mas a relação existe dois diâmetros que pode ser lá 1 para 2, 2 para 1, né? Existem essas relações. Então, dependendo da configuração, vai ter um resultado calculado aqui. Cara, as fórmulas usadas aqui, basicamente, não tem segredo, tá? Para calcular o torque, carga total, daí depende do conceito, tem coeficiente, o atrito, enfim, mas é a carga vezes a distância, né? Que vai te dar o torque necessário. E o RPM, né? A velocidade vai nos dar ele conforme o perímetro da tração, né? Então, pelo RPM, né? Pela quantas voltas está dando, então ele faz essa conta pra gente. O que eu sempre digo, tá? O mais importante sempre vai ser velocidade, tá? Eu já vou explicar melhor isso aqui. Mas eu dou muito mais atenção para a velocidade que eu quero do que de fato o torque. Por quê? O torque, se sobrar torque, não tem problema. O problema é se faltar, né? Ah, eu não posso dimensionar uma coisa muito fraca, senão ele não consegue puxar o que precisa. Sobrou torque, beleza. Não vai, ninguém vai perceber, vai funcionar, né? Então não é bom sobrar torque. Tá? Até mesmo a gente sempre coloca uma gordura, sempre coloca para cima. Mas velocidade, se errar, é, dependendo do quanto você errar, você não consegue corrigir no inversor, né? Que o inversor ele tem uma correção, mas ele é limitado, né? Eu também vou falar melhor. Mas então por isso eu gosto de dar atenção mais no RPM, tá? Então, mas vamos ver como funciona aqui, para vocês entenderem. Então, eu escolho o tipo de, de componente que eu quero dimensionar, tá? Então, por exemplo, eu quero dimensionar, vamos fazer esse aqui. Então vai ter, sei lá, vamos fazer exemplo dessa aqui, ó. Essa aqui, ó, essa esteirinha aqui, ó, tá? Então eu tenho duas correias ali, tá? Então pode ser corrente, pode ser várias formas, tá? Então, mas são as quantidades ali de esteiras, né? Quantas correias estão passando em cima. Então ali tem duas. O peso de cada uma, vamos por, sei lá, 10 quilos, tá? Vamos só exagerar aqui. Aqui vai passar, sei lá, dois produtos e cada produto pesa 100 quilos, tá? Estou jogando os valores bem aleatórios. Coeficiente de atrito é basicamente eu posso até trazer para cá depois uma tabelinha já pronta. Eu geralmente uso 0.7, tá? Porque eu uso muito esteiras que correm em cima de nylon. Às vezes a esteira corre em cima de aço. Mas o coeficiente é muito parecido, né, nas aplicações. Mas o problema é quando você passa ali uma esteira em cima de borracha, né? Então são coeficientes onde vai aumentando a carga, né? Então aqui 0.7 está multiplicando toda essa carga vezes 0.7. Então ela vai estar menor do que a carga original. Então ela está mais fácil de puxar, digamos assim, né? Mas se quiser pesquisar e ter uma ideia, eu vou usar aço com aço. Vai lá no Google, procura coeficiente de atrito, aço com aço. Ele vai te dar um valor, né? Então, só para a gente ter uma ideia do que é o coeficiente de atrito. Coeficiente de segurança. O quanto que eu quero colocar
de segurança no cálculo. Então, eu trabalho geralmente de 20 a 30% a mais já. Então, eu coloco aqui 30%. Então, se o meu motor fosse, sei lá, da 10 de torque, ele já vai jogar 13. Então, assim, eu já coloco uma porcentagem em cima do cálculo para garantir que o torque vai ser suficiente, né? Porque o torque tem que ter o mínimo do torque. Né? Acima não tem problema, mas ele tem que ter o mínimo, né? Velocidade, eu posso dimensionar em milímetros por segundo ou metro por minuto, né? Então eu tenho essas duas opções. Então eu quero aqui 200 milímetros por segundo. Eu não sei qual a velocidade. Que nem eu falei, cara, essa é a parte mais importante. Então, pega uma trena, sei lá, faz um movimento. Cara, de alguma forma, tem várias formas de você monitorar. Por exemplo, eu tô refazendo uma esteira. Eu não sei medir ela. Põe uma treninha lá, 1 metro. Passou o produto, liga o cronômetro, deu 1 metro, desliga. Ó, deu X segundos. Opa, eu sei que 1 metro percorreu em X segundos. Joga lá na regra de 3, né? Pra você ter o teu valor aqui mais real. Então você consegue estimar, sabe? Mas enfim. Então você coloca tanto em metros, milímetros por segundo, 1 metro por minuto. Né? E se caso você colocou em um e clicar no outro, ele vai converter já, então ele converte também, tá? Você não precisa se preocupar em ficar convertendo. E o diâmetro da tração, né? Então, qual que é o diâmetro da tração? Que basicamente aqui seria, por exemplo, aqui, né? O diâmetro que está puxando. Aqui, o diâmetro que está puxando está escondidinho aqui dentro, por exemplo. Né? Então, é basicamente ali onde está sendo onde está ligado o eixo que está fazendo a contabilidade, né? Digamos assim. Vamos colocar aqui um valor, sei lá, de 100 milímetros aqui, ó. Então, ele já habilita para calcular. Eu dou calcular, ele vai só perguntar para confirmar sim. E aqui ele me dá o RPM que eu preciso e o torque que eu preciso para ter essa configuração de esteira, tá? Agora, o que eu faço? Eu vou lá no catálogo, eu procuro agora o motor que eu vou usar, tá? Eu tô até vendo se o pessoal quer que eu adicione aqui o catálogo da SW, tá? Eu tenho isso, então eu tenho... É um catálogo antigo, eu tenho que atualizar ele. Mas eu consigo buscar em cima do catálogo SW, que eu mais uso. Que nem eu falei. Cara, aqui tem muitas coisas do meu dia a dia, né? Então eu estou trazendo pra cá, então eu também estou agregando mais coisas que às vezes não são tão usuais para as outras pessoas. Então, mas a princípio, a gente tem informação do RPM do torque. Ó, deixa eu abrir aqui o catálogo. Vou até abrir o catálogo da CW aqui pra gente ter uma ideia, tá? Só pra simbolizar, tá? Só pra dar uma representada um pouco melhor. Aqui. Ó. Vamos achar lá uma família qualquer aqui. Vamos, desce. Vai no R mesmo, que é o primeiro aqui, ó. Vai, aqui, ó. Então tem que ser 38 RPM sem de torque. Então, já passou bastante. Já tá na potência de 1,5 já. Aqui. Cadê? Quando começou? Aqui, ó. Tá. Ó, 38 RPM, né? Então, 38. Ó, aqui que tá. Mas tá baixo o torque. Então vamos ter que aumentar a potência. Vai. Ó, 38. 38 tá com 63, ainda tá mais fraco. 0,37. Vamos pular pro próximo já, 55. Ó, aqui eu tô procurando bem na... Ó, opa, aqui, ó. Opa, deu de cara aqui já, ó. 137 aqui, ó. Cadê? Ó, 130, ó, 38 aqui. 139 aqui, tá? Fechou. Então, é esse cara aqui. Cara, que fator de serviço eu não vou nem falar agora, tá? Eu vou nem comentar, na verdade. Que tá acima de 1, pelo menos, tá? Que é como fosse sobrecarga, então ele aguenta, se não me engano, é 0,45
a mais de tensão, né, de potência lá. Mas como tá, o nosso é 100, né, de torque, o torque já tá acima. Então, teoricamente, não vai dar uma forçada. Beleza? Então, achamos esse cara aqui, ó. Então, 38 e 139, tá? Esse que eu quero mostrar. Então, aqui, ó. 38 RPM e 139 de torque, tá? Então, ele vou dar um verificar. E daí aqui eu dou uma comentada, ó. Que o teu motor está ok, porque eu tenho 38% a mais de torque, né? Então, pedia 100, eu achei 139. Beleza. Velocidade eu tenho 200. O meu motor é 60 Hz. Se eu não tiver inversor de frequência, né? A tensão é 60 Hz. Ele vai trabalhar a 198.9 milímetros. Quase, né? Quase deu certinho, porque nós pedimos 38.2. Né? Então, o 2 ali deu diferença. E aqui eu só trago algumas informações que são frequências aí, que o pessoal, uma faixa de frequência que a gente basicamente tenta trabalhar, aquele 25, 85 Hz. Então, se eu fosse trabalhar 85, eu tenho uma velocidade, a 25 eu tenho uma mínima ali. Claro que posso trabalhar abaixo, posso trabalhar acima disso, mas aqui uma referência já. Claro que tem, se eu trabalhar muito abaixo, eu tenho que ter alguns cuidados. Se eu trabalhar muito acima, eu também tenho cuidados. Então, por isso que a faixa que a gente tenta trabalhar tá aqui dentro. Lembra que eu falei que tem uma limitação? O inversor não consegue mudar tanto a velocidade. Sei lá, se tá 100 de RPM, ele não consegue chegar em 1000 de RPM. Porque multiplicou por 10 vezes. Não é igual o servo, né? Servo é outros 500. Então, por isso que a velocidade é mais importante. E daí aqui eu falo, ó, que você para trabalhar nessa configuração vai dar 60,3 Hz, né? Então, dá muito próximo. Mas digamos que a gente colocou um motor de 50 Nm e 20 RPM, tá? Eu mando verificar. Aqui ele vai avisar que o torque está baixo, né? Então não está ok, está faltando 50% de torque. Na verdade não, tem apenas 50%. E aqui, ó, então ele fala, ó, 60 Hz é essa velocidade que ele vai trabalhar. E para eu chegar nessa velocidade, nessas configurações, com esse RPM, eu vou ter que chegar a 114 Hz, né? Então daria para fazer, mas daí tem alguns cuidados. Geralmente quando você passa de 100 Hz, se não me engano, o motor começa a perder força, ou ele começa a se perder um pouco, né? Então são recomendações do próprio fornecedor, que é trabalhar ali de 20 a 100 Hz. Mas eu já vi motor trabalhando a 7 Hz. Então, assim, é uma indicação, mas geralmente é quando o motor está muito no gargalo, né? Então, se você está sobrando muita força, às vezes não vai perceber que está com frequência muito baixa, muito alta, enfim. E geralmente o problema de frequência baixa é esquentar. Daí, talvez tenha que pedir velocidade forçada, enfim, né? Tem que fazer algumas coisas assim. Mas são artifícios que ao longo do tempo você vai pegando as manhas. Então aqui pelo menos a base é essa. É você tem o informativo de input, né? A gente coloca aqui as informações do nossa configuração que a gente quer. Ela vai informar qual é o necessário. A gente informa o que achou. E ela vai nos informar basicamente ali o resultado. Se está de acordo, né? E a velocidade aqui, basicamente ele vai dar uma frequência, ele vai te avisar, ó, você tem que trabalhar com essa frequência. Assim, você tem inversor aí, basicamente, né? Se você conseguir deixar em 60 Hz, teoricamente pode ser direto. Mas, né, hoje em dia é muito difícil você ver aí sem inversor, né? Então, tem essas paradas. Daí nós temos a mesma coisa, né? É a mesma ideia, só muda os valores de input para a transmissão aqui de esteira, porque aqui é com corrente, né? Então você tem, pode ser corrente, pode ser alguma transmissão que você tenha diferenças de transmissão. Então tem um diâmetro aqui e tem um diâmetro aqui, né? Então tem um diâmetro aqui e tem um diâmetro lá, né? Então geralmente ele é inversamente proporcional. Então se você tem na tração aqui pequenininha, né? Então você vai ter mais força e menos RPM.
Se você tem ao oposto, se você tem uma grandona aqui e uma pequenininha aqui, você vai ter menos força, mas vai ter mais RPM de saída, né? Porque eles são inversamente proporcionais, né? Então, é igual bicicleta, né? Cara, não vou explicar muito detalhe aqui, né? Esse aqui já é meio básico. Mas, por exemplo, então, se eu tenho... Ó, vamos até mostrar aqui, ó. Se eu tenho 100 RPM, 100 milímetros, 100 milímetros, não tenho relação. Quer dizer, a relação é 1 para 1, como fosse direto, né? Então, eu não tenho uma relação, é 1 para 1. Então, deu 38 para 100, né? Que foi exatamente, né, exatamente o valor que estava na tração direta. Né? Foi exatamente, porque a relação é 1 para 1. Daí, por exemplo, ó, aqui está 1 para 1. Então, se a gente aumenta o diâmetro aqui do gás no motor, né, que é onde que está toda a força, a gente vai, ó, a gente vai diminuir o RPM, né, porque você dá duas voltas aqui tá 2 para 1, né? Então você dá duas voltas na tração e lá na frente dá um minto. Aqui você dá uma e lá dá duas, né? Então você tá fazendo essa relação. Então, com isso você diminui o RPM, né? E você aumenta a força necessária, né? Então, você é inversamente proporcional. Então, aqui você consegue fazer esse tipo de coisa. O que mais que nós temos aqui? Rolete, né? Então, também temos relação para rolete. Mesmas coisas, né? Então, é a mesma ideia. A diferença é que o rolete é... Por ser roletes, você não tem o atrito, né? Então, o que que tem de diferença aqui, ó? É que eu coloco a porcentagem de carga, né? Tanto do peso de rolete e tanto do peso de produtos. Aqui, vamos fazer aqui, ó. Aqui, por exemplo, vamos dar o exemplo dessa esteira aqui, por exemplo. Aqui eu tenho, sei lá, uns 20 roletes. Eu tenho 20 roletes. Cada rolete pesa, sei lá, uns 3 quilos. 3 quilos. Esse é aqui que tá o segredo dos roletes. Cara, o rolete ele é muito mais, em teoria, muito mais forte. Mas é porque o atrito é menor, tá? Porque o atrito de rolamento e tal. Até mesmo tem uns roletezinhos, cara, que você... Cara, ele é bem pequenininho. E ele tem tração interna já e tal. Cara, aquele bagulho é forte. Não é que ele é forte. É que o atrito é muito baixo. Daí, teoricamente, ele é muito forte. Então aqui, ó. Essa coeficiente de carga dos roletes aqui. Tanto aqui e aqui, ó. Eu geralmente uso 20, 25%. Cara, eu já vi gente usando até tipo 5%, 3%. E dá conta, tá ligado? Então, mas eu coloco 20, 25. Até mesmo a questão... eu não comentei. Na esteira de lona, por exemplo. Eu tenho uma esteira inclinada. Aqui eu não coloquei ainda. O pessoal até comentou já pra eu colocar a questão pra colocar inclinação. É que porque hoje eu administro isso na carga. Teoricamente, se minha esteira tá inclinada, eu só aumento um pouquinho a carga, proporcional ao ângulo, ó. Eu coloco geralmente a cada 5 graus de inclinação, eu coloco 10% a mais de carga. Então, se eu sei que ali que minha peça tem 100 e a peça inclinou 5 graus, eu coloco 110, tá ligado? Eu meio que administro essa carga ali. Mas eu já tô pensando em colocar esse valor aqui também, essa porcentagem de inclinação. É que inclinação, dependendo se for muito inclinado, tem que colocar talisca e tal. Por isso que eu não coloquei diretamente, tá ligado? Mas tem formas de você administrar. E aqui eu administro nas porcentagens também. Teoricamente, se está inclinado, eu vou aumentando um pouquinho as porcentagens. Mas então aqui, mesma coisa. Eu coloco aqui os valores. Peso total da corrente, de todas as correntes, né? Então isso aqui é a carga, já é a carga mesmo. Então, sei lá, vai dar uns 10 kg de corrente. Produtos aqui vai passar uns 5. Cada produto pesa 20%. Coeficiente de segurança também, 20 a 30%, vou colocar 30%. Velocidade 200. Diâmetro do rolete, né? Geralmente é 70, 80, eu acho.
daí diâmetro primitivo da engrenagem que está no rolete. Então aqui eu vou colocar geralmente um pouquinho menor que o rolo. Então 70. E a engrenagem motriz daí, né? Aqui também, ó, eu posso colocar uma relaçãozinha aqui, né? Então como aqui sempre tem que... Geralmente você sempre vai passar uma transmissão. Então aqui já está direto, ó, a transmissão. Então calculo, ó, ele me deu um RPM, me deu um torque. Mesma coisa, vou lá no catálogo, vejo qual que eu vou usar. Então aqui eu vou usar um motor com 100 de RPM e 150 de torque. Né? Então eu já joguei para muito acima, tá? Já para vocês verem. Ó, então o torque tá ok, porque tá com 600% a mais o torque, então tá bem de boa. E a velocidade eu teria que chegar em 28 Hz, tá? Então, se você for ver a relação pro inversor, é muito mais fácil você reduzir a velocidade do que você subir a velocidade. Porque é basicamente regra de 3, tá? Se 60 Hz, se eu cair para 30, eu estou diminuindo pela metade o que eu preciso. Né? Então eu caio de 100 para 50. Então ali é 47. Então deu quase elas por elas. Então por isso deu 28 mesmo, ó. E, por exemplo, se eu baixar mais, se eu, sei lá, jogar para 20, né? Então eu baixei muito. Eu consigo baixar, tipo assim, a relação que eu consigo baixar, né? Proporcional a 60, eu consigo abaixar mais do que eu consigo subir. Então se eu subir, sei lá, para 120, daí eu estaria dobrando a velocidade. Mas geralmente a gente trabalha até 100, 110 no máximo ali, né? Geralmente ele não sobe, por isso como a gente já pensa nesse tipo de coisa, a gente já joga para mais para vir baixando, né? Mas por isso que eu sempre gosto de falar, cara, a velocidade é o mais crítico, é o mais chato de você administrar, né? Não chato, mas eu acho que é o mais importante. Até mesmo, se você errar muito a velocidade e você tem torque sobrando, daí você consegue fazer relação de engrenagem para dar uma melhorada naquela parte. Já aconteceu algumas vezes da gente, não por erro, mas por mudança do projeto, daí teve que mudar as velocidades, enfim, e daí acabou tendo que administrar, fazer relação nas engrenagens, né, para ter um RPM de saída correto. Beleza? Mas a ideia aqui é a mesma. Então eu tenho inputs, ele vai me dar o resultado, eu coloco aqui para verificar. E eu vou ter ali as informações e frequências necessárias, enfim, se está de acordo ou não. E também temos para elevador, né? Elevador, mesmo conceito, tá? Mesmo conceito. Inputs, né? E daí a diferença é que o elevador posso também colocar aqui a parte de contrapeso, né? Então, basicamente, correias, sei lá, vou pôr peso da correia. Até mesmo aqui, peso da correia, quantidades de correia, porque geralmente elevador, dependendo, você tem que ter segurança. Geralmente tem que ter duas correias, geralmente você tem transmissão pro outro lado, então já tem duas ou três, enfim. Então também tem quantidade, né? Então, vamos pôr aqui, 5 kg de correia, chutando alto pra cacete. Então temos duas, o peso do móvel vai ser 100, a carga que vai levantar vai ser 30 gramas, porque você tem um sisteminha de, ó, algum sistema que é pesado. O contrapeso eu posso colocar ou não posso colocar. Detalhezinho, se você mandar calcular aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, ele vai ficar vermelho nos obrigatórios, tá? Então eu sou obrigatório preencher esse e esse. Então, se você não preencher, ele não calcula. Porque aqui não ficou vermelho porque é opcional, tá? Então, se eu não colocar contrapeso não tem problema. Se eu colocar o contrapeso, ele vai ajudar. O coeficiente também, aqui eu vou por 30%. O contrapeso, geralmente ele ajuda, né, na força, né? Até se eu colocar um contrapeso maior que a carga total, ela vai dar um erro, porque em teoria não pode fazer, né? Não é que não pode fazer. Você tá colocando ele tá te avisando, ó, tua carga de contrapeso tá maior, então essa carga que vai ser agora mandatória, né? Meio que essas paradas. Então geralmente o contrapeso ali é para balancear. Teoricamente vai dar zero se eu colocar o mesmo valor, mas geralmente o contrapeso nunca é zero, zero, né? É só um peso para ajudar.
Às vezes, para elevador mesmo de verdade, que eles usa para dar tensão de cabo também, né? Então, dependendo do contrapeso tem uma função, mas geralmente nos elevadores assim, mais para automação é para equilibrar, né? Então, para dar um... Então, vamos pôr um contrapeso qualquer aqui, só pra gente ter uma ideia. Então, vou colocar aqui, velocidade 200 de novo, e a polia tem 100 de diâmetro. Eu até não coloquei diâmetro primitivo aqui, né? Mas talvez possa até mexer aqui, diâmetro primitivo da polia, né? Que é mais, cai mais no real aqui, né? Mesma ideia daí, ó. Nos deu torque, RPM, vou colocar aqui os valores e ele vai me dar as mesmas coisas. É claro que, já comentando, elevador, é bom você colocar lá freio, tem parte de segurança, tem alguns cuidados a mais, né? Então, ó, mesma coisa, informou, tá dentro da frequência, né? Tá perto de 60, então beleza. Até mesmo essa frequência aqui, eu não sei se dá certo ou não. Conversa com o pessoal que tá fazendo elétrica, ver se os caras estão de acordo. Mas tá aí. Então aqui calculadora para moto redutor, né? Então conseguimos fazer vários tipos de cálculo para a gente estar dimensionando o moto redutor. Então eu estou até pensando em fazer mais uma ferramenta, trazendo o catálogo da SW, né, para mostrar, até para ter uma coisa aqui. Até mesmo se tiver outras marcas, tá? Vocês usam outras marcas, pode mandar as informações, que daí vai que eu faço uma biblioteca mais geral, né, com vários fornecedores também, então são algumas ideias aí. E eu acredito que seja isso. Beleza, pessoal? Então essa aqui foi a biblioteca para calculadora para dimensionamento do redutor. Beleza? Então, fechou.